de uma maneira como Jesus já nos olhou. Talvez nós não tenhamos estendendo as mãos, porque nós achamos que Jesus nos alcançou e isso já basta. A Bíblia vai dizer que quando o mestre é crucificado, os então discípulos, que eram alunos até então, os 11 se separam. Um se suicida e os outros 11 vão cada um para o seu lado. E a Bíblia vai dizer que existia Marta, Maria, e elas continuaram ali, ao lado do mestre. No momento mais difícil, elas estavam ali. Diz que de longe elas acompanhavam, mas elas permaneciam ali. E no momento de dificuldade nas nossas vidas, nós olhamos para nós mesmos e falamos: por que, Jesus, só comigo? Parece que o Senhor não me ama. Tudo dá errado só comigo, Senhor. É verdade. Aí nós nos colocamos no lugar do bom samaritano. Nós nos colocamos no lugar de Jesus. Porque a palavra diz que o bom samaritano é Jesus. Que o próprio discípulo pergunta para Deus, para Jesus: quem é bom? E ele mesmo responde: ninguém, só o Pai. Então, quando nós nos colocamos no lugar de superioridade, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Nós estamos tirando Deus do centro e nos colocando nesse lugar. É verdade. E a Bíblia vai dizer que alguém que não tinha nada a ver, que não precisava, se compadeceu. E assim a gente tem visto aí fora. A irmã falou que pelos frutos conhecerei a árvore. Quais são os frutos que a igreja está deixando? Quais são os frutos que nós estamos deixando para a nossa geração? Quais são os frutos que os pais estão deixando para os filhos? Que os avós estão deixando para os netos? Que os tios estão deixando para os sobrinhos? Quais são os frutos que essa geração vai florescer e carregar? A sua casa é uma casa que, quando acorda, a prioridade é o WhatsApp, é o TikTok, é o mundo lá fora, ou é Jesus? A Bíblia vai dizer em Malaquias 3:10, a gente sempre usa isso para falar sobre dízimos e ofertas, e a gente esquece que o maior dízimo que Deus quer é a sua presença nos pés dele. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo ele é uma oferta agradável a Deus. Eita, Rei da Glória! Talvez você não tenha nada para dar em momento nenhum, mas você tem uma vida inteira para queimar com Jesus. E é só isso que Ele quer. Ele não quer o nosso dinheiro, que Ele não precisa disso. Porque a Bíblia diz: se a gente não abençoar a casa do Senhor, Ele vai usar o ímpio para fazer isso. Glória a Deus. Assim como Ele tem feito em muitos lugares. Glórias a Deus, aleluia. E muitas vezes a gente vê o seguinte, que a gente está muito corrido, irmão Felipe, muito corrido. E a gente coloca desculpa nisso. Não, eu estou apressado, eu estou corrido, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aonde a gente tem colocado Deus? Isso. Se a gente fosse realmente tirar um tempo para Jesus, tirar o nosso dízimo da nossa vida para Jesus, seria 10% do dia. Quanto está 10% do dia? O dia tem 24 horas. Né? A gente tinha que passar no mínimo 2 horas, né, nos pés do Senhor. 2 horas e alguns minutinhos. E a gente passa o dia inteiro vendo TikTok, passando, falando o dedo, passando, ou é no WhatsApp, ou é no Instagram. Eita, Rei! Mas não tira 5 minutos para ler isso aqui, que é a palavra do Senhor. A gente não tira 5 minutos do dia para ler a Bíblia. É verdade. Quando a gente lê um capítulo, a gente acha que já fez demais. Não fiz muito, Senhor. Eu já estou um crente pronto para ir para o céu. Eu já li a Bíblia hoje já. Ou deixei a Bíblia lá aberta no Salmo 91.
Está aberto, minha casa está protegida. É verdade. Né? Ou a gente tirou lá 2 minutos de oração. Nossa, eu orei demais hoje, hoje eu estou no fervor. Hoje eu estou um crente de outro mundo hoje. Grande Deus, é verdade. Aí na hora que você sai, primeira oportunidade que você tem de buzinar e xingar um ímpio, você faz. Aí você passa por alguém que um dia te fez mal, aí seu coração tá assim, ó, amargurado ainda com ele. Você pega e fecha a cara e vai pro outro lado. É verdade, Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus sonda nossos corações. Já imaginou se Jesus ele fosse fechar o coração para todo mundo que fez mal a ele? Nós não seríamos dignos. E não somos. Mas a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. É verdade, Espírito de Deus. E a gente não é o bom samaritano dessa parábola. A gente pode ser um levita, a gente pode ser até um homem ferido. Porque na maioria das vezes nós estamos feridos com alguma coisa ou com algo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus nos cura. Jesus paga a conta. E essa conta já foi paga lá na cruz. Glória a Deus. E foi uma conta que não foi só com pregos cravados. Antes disso, teve humilhação, teve zombaria. Cuspiram nele. A Bíblia vai dizer que cuspiram na face do nosso rei. A Bíblia vai dizer que antes de colocar ele para carregar a cruz, açoitaram ele, maltrataram ele, humilharam ele, se desfizeram dele, zombaram dele, colocaram uma cruz na sua cabeça para que ele fosse humilhado como um palhaço para a multidão. E isso tudo ele fez por mim e fez por você. E muitas das vezes, quando nós temos a oportunidade de mostrar a misericórdia que Deus teve por nós, nós somos os romanos, nós somos os escribas e os fariseus da história. Porque o nosso coração está endurecido para liberar perdão. Porque o nosso coração está endurecido para olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus nos olha. Porque a Bíblia vai dizer que todos os dias, o pecado vem. Todos os dias, a Bíblia diz que nós vamos ter aflições. Algo que vai afetar o nosso coração, se ele não tiver enraizado em Jesus. Algo que vai endurecer o nosso coração, se a gente não tiver aqui, ó, na palavra. Se a gente não tiver nos pés da cruz. E tudo que Jesus nos pede é: venha. A Bíblia diz que Jesus ele andava com os discípulos, ensinando todos os dias. A primeira pessoa que os discípulos viam era Jesus. A primeira. E a última pessoa que os discípulos viam também era Jesus. Verdade. Jesus operava os milagres, curava os enfermos, e os discípulos estavam ali aprendendo. Glória a Deus, Senhor. Aprendendo. É verdade. Sendo moldados. É o que nós fazemos aqui. Nós estamos sendo moldados através da palavra. Quando a palavra ela entra no nosso coração, nós começamos a ter o coração transformado. E a Bíblia vai dizer que nós vamos de glória em glória. Glória a Deus. Né? Para que quando nós sairmos deste lugar, esse lugar não venha sair de dentro de nós. Esse lugar é Jesus. E mais ninguém. A Bíblia diz que aquele que ama o seu pai mais que a mim, os seus filhos mais que a mim, o seu cônjuge mais que a mim, não é digno de mim. É verdade, Jesus. Oh, Deus. Porque se nós não vigiarmos, uma hora Satanás vem e pode usar o seu cônjuge, pode usar o seu filho, pode usar o seu vizinho para te tirar da presença. É verdade, Jesus. Glória a Mas Deus. se nós amarmos Jesus mais que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra É coisa, verdade, Jesus. nós vamos abraçar as pessoas e as pessoas serão curadas. Glória a Deus. As pessoas vão ter raiva de você, mas no dia que te ver, o coração delas vão ser quebrantados. Glória a Deus, Senhor. As pessoas podem falar mal de você do jeito que for, podem procurar uma maneira de
te apedrejar, de achar um defeito em você, para falar mal, para te desonrar na frente das pessoas, mas não vão encontrar. Porque Jesus vai estar dentro de você. Porque você vai dar liberdade para Jesus agir. Jesus só vai agir até o momento que a gente deixa. Apocalipse 3 vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, aquele que der a oportunidade de na hora da raiva eu falar com você, eu vou falar. É isso que Jesus está dizendo. Na hora da sua dificuldade, se você deixar, se você me der a oportunidade, eu vou fazer. Obediência nada mais é do que fazer com excelência aquilo que você não quer. A Bíblia vai relatar uma parábola de 2 filhos. Um que sempre falava para o pai: não, pai, eu vou, e não ia. O próprio Jesus relata isso. E aquele que falou que não ia, mas foi lá e fez. No final das contas, Jesus pergunta: quem é o obediente? Aquele que falou que não fez? Ou que falou que não ia e foi e fez o que o pai quis? Porque obediência é fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira. Vai chegar certo momento que Jesus vai falar: vai lá e perdoa. Você não quer, Grande Deus! mas você vai, porque Jesus mandou. Vai chegar um certo momento na vida que às vezes você é tão apegada com algo que você não quer dar, mas Jesus vai mandar você dar. Porque você vai falar assim: Jesus, mas é tudo que eu tenho. Jesus só vai ter depois que der. Porque muitas vezes nós olhamos com os olhos naturais e nós falamos: nossa Senhor, eu trabalhei tanto, eu tenho uma casa boa agora, um carro bom, não me falta mais nada. Aí Jesus olha para você e fala: você não tem nada, filho. Tudo que você tem é meu, na hora que eu quiser tirar, eu tiro. Não foi assim com Jó? É verdade. Glória a Deus. E o nosso coração, às vezes está muito tempo no hospital, sendo tratado. E às vezes nós olhamos para algumas pessoas, irmão Alfredo, e nós falamos assim: Deus, cidadão entrou ontem na igreja e já está com os dons aí, eu estou aqui muito tempo esperando e o Senhor não me usa. Tem, é o termômetro do crente, muitos se comparam. E a Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, né? Só que Deus só vai usar a partir do momento que a gente permitir. A Bíblia diz que Davi estava onde? Nas ovelhas malhadas. Quando ele foi ser ungido, todos os irmãos foram primeiro, porque segundo o pai, um era alto, forte, bonito, então tinha que ser eles o rei, né? Mas a Bíblia diz que o Jesus não olha segundo o olho humano, mas ele sonda o coração. Jesus, Deus manda chamar Davi lá do fundo, das ovelhas malhadas, para colocar na mesa de honra. Mas a Bíblia diz que, e às vezes a gente quer assim, ó: Deus, se não for do meu jeito, também nem quero, nem faça. Porque o Senhor me falou, pai, o negócio aqui ontem, e não aconteceu até hoje, então não era Deus não. Aí tem uns que falam assim: nossa, tem 3 meses que Deus me prometeu o negócio, não me deu ainda, eu acho que não é para ser mesmo não. A gente vai ver que Davi foi chamado, ungido a rei, mas levou um processo depois daquilo. Demorou anos para Davi assumir o reinado. A gente vai ver que primeiro Deus leva ele a vencer um gigante, né, para ele ser reconhecido publicamente. Mas mesmo assim, as pessoas acharam um motivo, né, para Davi ainda não assumir. Ele era novo demais, então não podia. E às vezes as pessoas vão olhar para nós e falar assim: não, não dá ainda, não está na hora. Mas não é porque as pessoas acham que não está na hora, é porque Deus sabe. É verdade. Porque às vezes quando Deus dá algo para nós, antes dele nos preparar, é a mesma coisa de um pai dar um carro na mão de uma criança. A probabilidade dela bater o carro é muito grande. É verdade. É igual o pai que chega em casa de moto, coloca a moto na área e fala: meu filho, não encosta no escape, tá? Que é quente. Se encostar vai queimar. Mas quando você fala não para a criança, é a mesma coisa que você fala assim, né, para ela. Aí ela vai lá, aí encosta no escape, né? Aí queima. Mas o pai vai lá,
cuida do seu alimento, pega no colo, né, e trata dela. Verdade. Assim Deus faz com a gente. A gente erra e erra muito, todos os dias. Às vezes quando a gente não erra com palavras, a gente erra com atitude. Quando a gente não erra com atitude, a gente erra no pensamento. Mas Deus vai trabalhando se a gente der liberdade. O bom samaritano, que é Jesus, vai trabalhando. Ele vai nos moldando, vai tirando, né, aquilo que não pertence a ele. Esse dia eu estava falando com os meninos, falando assim, tem crente que acha que tem que ser crente com síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Deus me aceitou assim, pronto. Né? E não é, a gente vai ver. Tem muitos que falam assim, não, mas Pedro era ignorante. Era. No início, né? Quando ele era discípulo. Eu ia dizer que ele era muito afoito quando ele era discípulo. Quando ele se tornou apóstolo, né? A Bíblia vai dizer que ele já era um homem maduro, pronto, e ele já não era mais como no início do ministério. Então Deus vai nos pegar da forma que nós somos. Sim, todo sujo, né? Cheio de pecado, cheio de manias ruins, cheio de jeitos ruins. Glória a Deus, Senhor. Mas Deus vai mudando. Devagarzinho ele vai tratando, É verdade, Senhor. ele vai tirando algumas coisas ali que não era para estar ali. Ele vai tirando, né, o jeito de falar, as vestimentas, vai tirando alguns amigos que não é para estar ali naquele momento. Né? Às vezes a gente acha assim, que ser crente é, eu vou abandonar todo mundo mesmo e pronto. Às vezes às vezes Deus vai te tirar de perto de todo mundo, mas para te tratar, né, para te moldar, te colocar na forma, para depois você voltar lá e ganhar aqueles outros. Porque Deus sabe que se às vezes Deus te chama e você permanece no mesmo lugar, você nunca vai se entregar completamente. Né? E o risco de você voltar, a Bíblia vai dizer que quando um espírito maligno, ruim, sai de uma casa, né, ele vai embora. Aí vem Deus, limpa a casa, organiza tudo. Verdade. Né, mas se o espírito volta ali, se ele vê que a casa está abandonada, ele vem e ainda traz mais 7 com ele. Aí, então é pior do que estava antes. Aí é por isso que Deus pega, às vezes, separa. Né? Quem mexe com gado, com ovelha, sabe. Quando o gado está machucado, ele leva para um lugar separado, vai tratar, né? Até ele ficar bom, aí coloca de volta. Assim é com as ovelhas do Senhor. Deus nos pega, todo sujo, maltrapilho, nos leva para um lugar separado, vai nos tratando como o bom samaritano faz, vai nos moldando, vai nos tirando certas coisas que não devem estar em nós, né? Para depois nos colocar, né, junto com todas as outras. Para quê? Para que eu e você sejamos luz na escuridão. A Bíblia vai falar que Salomão pediu uma única coisa para o Senhor. Pediu sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus acrescentou muitas outras a ele. Riqueza, né? Muitas outras coisas Deus acrescentou à vida de Salomão. Porque nós temos que saber pedir as coisas. Mas Salomão pediu uma sabedoria, só que com um detalhe. Senhor, dá-me sabedoria para governar o teu povo. Ah, Jesus, é verdade. É o teu povo, Senhor. Eu não quero sabedoria para mim. Eu quero para governar o teu povo nos teus estatutos. Glória a Deus. Não quero para mim. Entendeu? E às vezes nós, Senhor, eu quero tal coisa, daquele jeito, para mim, me abençoa e pronto. E a gente fica chateado quando não acontece. É verdade. Né? E às vezes acontece, mas às vezes não foi nem Deus que deu. Quer saber se você quer uma coisa que não foi Deus que te deu? Se você recebeu e você sumiu da presença. É É, verdade. Se você recebeu algo que você pediu tanto, e esse negócio te tirou da presença, te tirou da comunhão, te tirou da igreja, não abandona. Não é de Deus. Verdade. Porque aquilo que é de Deus te aproxima de Deus. É verdade. Ô Deus bom, maravilhoso. A Bíblia vai dizer que não é pra gente acumular nada nessa terra. É bom ter as coisas, é bom viver bem, é bom. Ninguém está aqui para viver mal, amém? É, Jesus. Mas a Bíblia diz: acumulei tesouros no céu, Glória a onde a Deus. traça não corrói, o ladrão não rouba, o invejoso não vê. Verdade. Glória a Deus. Né? E a Bíblia diz que
O bom samaritano deixou o hóspede, deixou a pessoa enferma lá, a pessoa que foi atacada lá, machucada, numa hospedaria. E pagou tudo. Ele não tinha absolutamente nada. Mas o nada dele, ele não precisava de nada, porque o bom samaritano chegou no lugar. Assim foi comigo e foi com você. O bom samaritano chegou. Glória a Deus. E ele chegou de braços abertos. Glória a Deus. Ele não julgou, não perguntou nossa nacionalidade, não perguntou de qual família nós vinha. Não. Ele só pegou, abriu os braços, nos abraçou e nos aceitou como filhos. Glória a Deus. E Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está trabalhando todo dia. Mas nós precisamos deixar Deus É verdade. fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos. Porque às vezes o que nós pedimos não é a mesma vontade do Senhor. Então que a nossa oração venha ser: Senhor, faça a tua vontade e que o meu pobre coração venha entender. Jesus. Que meu coração venha se alegrar na sua alegria. É verdade. Sim. Que o nosso coração venha estar no centro da vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz que não há nada mais enganoso que o coração. E muitas vezes nós saímos da presença porque nós fazemos algo por emoção. É verdade. E a emoção ela não vem do Senhor. É verdade. Mas a certeza vem. A certeza é que um dia eu e você vamos morar no Glória a céu. Deus, aleluia. Glória a Deus. Como irmãos. Então que nós venhamos, né, liberar amor, liberar perdão. Eita, Deus Onde da passarmos. glória. Às vezes tem pessoas que têm mágoa de você ou guardam alguma coisa de você, às vezes você nem sabe, né? Que a gente vem orar para Deus revelar. Porque assim, quando a gente libera perdão para alguém, né, É verdade. há festa no céu, porque essa pessoa, o coração dela se quebranta. Quando você chega numa pessoa que te fez muito mal, às vezes você não fez nada para ela, mas ela fez tudo para você. Você fala: seu irmão, me perdoa. Ela olha para você assim e fala: mas Oh, Deus bom. por quê? Não, eu senti de Deus que Glória vim aqui te perdoar, que te pedir perdão, né? Glória a Deus. Sim. E às vezes ali, o próprio Jesus já trabalhou, estava só esperando aquela oportunidade, uma semana. Da pessoa chegar e falar: meu irmão, me perdoa. Glória a Deus. Sim. Às vezes você vai chegar na casa do ímpio e vai falar: rapaz, irmão, Jesus mandou eu vir aqui hoje para falar contigo, porque Ele te ama muito e eu também. É verdade. Apesar da correria do dia a dia, eu vim aqui hoje só para dizer que eu te amo em Cristo. Glória a Deus. Verdade. Sim. A palavra amor hoje em dia ela tem perdido muito sentido, irmão Pedro. Porque todo mundo fala: eu te amo, tá, eu te amo, beleza. Mas ninguém tem vivido o amor. Pouca gente tem vivido o amor de Cristo. Eita, Rei da Eu estava glória. vendo uma pesquisa esses dias, quase 40% do nosso país, dos brasileiros, se denominam crentes. E hoje em dia já inventaram até uma nova categoria, do crente não praticante, olha. Aí o cara estava falando: se todo mundo realmente fosse crente que respondeu na pesquisa, o Brasil não seria o país que é. Falou: se 10% dos brasileiros realmente fosse crente, o Brasil não era o país que é. Verdade. Sim. Porque a gente vai ver que Deus levantou Moisés para cuidar de uma geração inteira. Deus levantou Abraão para cuidar de uma nação inteira. Já imaginou se 10% do Brasil realmente fosse cristão, não crente, cristão mesmo, que crê em Jesus e faz o que Jesus manda? É verdade. Então, gente, que a gente venha viver em comunhão, porque Eita, Está em glória. Cristo. É verdade, Jesus. É é verdade. ser um corpo. Não tem como nós termos um corpo separado. É verdade. Nós viemos ser curados em Jesus. Eu escutei esses dias de um pastor amigo meu que ele falou o seguinte: Thales, somente um salvo gera outro salvo. Somente uma ovelha gera uma ovelha. Não tem como nós gerarmos vida lá fora se nós não tivermos vida em Cristo. Eita,
a Deus, é verdade. Não tem como eu gerar um discípulo de Cristo para andar comigo se eu não sou um discípulo de Cristo. É verdade. Se a pessoa não olhar para mim e ver Cristo, ela não vai querer caminhar comigo. É verdade, Jesus. Vamos se colocar de pé? Glória.